Olá a todos e todas, estamos aqui na gravação de mais um podcast do Simparte, hoje com uma convidada super especial aqui pra gente, né? Meu nome é Rodrigo Vaz, eu sou auditor fiscal do trabalho, diretor de integração fiscal do nosso Sindicato Paulista dos Auditores Fiscais do Trabalho, o Simparte, e vamos aqui para mais um podcast, pessoal. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Lucy Toledo das Dores Nis, falei certinho, Nis. Perfeito. Advogada, ex-auditora fiscal do trabalho, colega que atuou muito tempo na carreira. Ela é mestre e doutora em Direito pela USP. Nossa, muita honra. É sócia do escritório Toledo Nis Advocacia e diretora jurídica do nosso sindicato, do Simparte. Então ela compõe a nossa diretoria do Simparte, no nosso presidente Mário, e está aqui com a gente para bater um papo, para contar um pouco da história dela, para explicar para a gente a sua trajetória dentro do Ministério do Trabalho e como está essa trajetória também na advocacia, né? Então a Lucy, ela é essa pessoa aqui que já está na diretoria do Simparte, nos ajudando em muitos momentos no Simparte. Lucy, primeiro, muito obrigado por você ter vindo aqui. É uma honra, uma satisfação receber você aqui. E para a gente poder esquentar o bate-papo aqui entre a gente, conta quem que é a Lucy, como é que começou a carreira, formada em Direito pela USP. Fica à vontade. Obrigado, viu, Lucy? Eu é que agradeço o convite, Rodrigo, estar aqui batendo um papo com você, né? Você é um jovem talento do Ministério do Trabalho, valorizando muito, muito a nossa auditoria. Eu só tenho a agradecer a você, ao Simparte, representado, né, pelo nosso presidente, o Dr. Mário Kaminski, excelente pessoa que vem fazendo uma excelente gestão e empreendendo uma dinâmica bem interessante e com inovação, como esta, né? Verdade, de a gente poder conversar e contar um pouquinho da gente, do nosso trabalho, né? Do tempo que a gente ficou no Ministério do Trabalho e do tempo a posterior, né? Após a aposentadoria. Aposentadoria, verdade. Então, eu sou advogada formada, né, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, motivo de muito orgulho e muita honra, né? E onde depois eu vim a cursar pós-graduação em nível de mestrado e de doutorado. E quando eu prestei o concurso, eu estava fazendo a pós-graduação, onde eu conheci o meu ex-marido. E prestei o concurso, fui aprovada e fui trocar uma ideia com ele, que eu pretendia seguir a carreira universitária. E fui trocar ideia, eu falei, eu não sei se eu tomo posse ou se não. Ele falou assim, olha, você quer a minha opinião? Eu acho que você deve tomar posse. Mesmo porque eu também fui aprovado nesse concurso. Os dois foram aprovados juntos? Exatamente. Nossa. Ele falou, então, e como o nosso namoro é com a intenção, né, de constituir uma família, de nos casarmos, vai ser ótimo você tomar posse, porque além da união matrimonial, nós estaremos unidos também pela profissão. Pela profissão, olha, interessante. Então, eu resolvi seguir o conselho dele, tomei posse. E gostei tanto da inspeção do trabalho. Na época, o concurso era para inspetor do trabalho. Era nosso começo, era inspetor do trabalho, exatamente. Né? Olha. E depois a gente passou para fiscal do trabalho e finalmente para auditor fiscal do trabalho. Justamente. E então eu permaneci durante quase 44 anos na fiscalização do trabalho. E o meu ex-marido, que me incentivou tanto, depois de 2 anos ele... ele saiu da carreira? Ele saiu da carreira, prestou outro concurso, foi muito, muito bem sucedido profissionalmente, foi procurador-geral da República, aposentou-se como subprocurador-geral da República pelo Estado de São Paulo, e eu permaneci, né, até me aposentar. Que interessante, Lucy. Paralelamente, eu comecei a licionar, também licionei. Não desistiu da parte da universidade? Manteve. Mas, exato, por alguns poucos anos, né? Então, eu licionei na própria faculdade da USP alguns anos, como auxiliar de ensino, na PUC também, na ESA, na Escola Superior de Advocacia, porque na ESA, minhas filhas já formadas também em advocacia, criaram o primeiro curso destinado às pessoas portadoras de deficiência. Quais os direitos
né, que as pessoas portadoras de deficiência teriam assegurados. Então, elas criaram e montaram, esse foi o primeiro curso, eu acho que até a nível nacional. E fui chamada por elas para falar dentro da minha área, direito do trabalho, né, a respeito das pessoas com deficiência. Uhum. E também sempre gostei muito de escrever. Olha, tem essa paixão pela escrita, Lucy? Tenho. E sempre fui chamada para escrever. Né? Ainda na faculdade, o Centro Acadêmico do 11 de Agosto me chamou para elaborar apostilas. Já então, era para preparar as apostilas para os alunos, para os colegas. Exatamente. Depois, na pós-graduação, né, com o saudoso professor Rubens Monte de França, ele empreendeu a Enciclopédia Saraiva do Direito, uma obra gigantesca, com cerca de 68 ou 78 volumes, e ele me chamou para participar, né, da Enciclopédia Saraiva, e eu participei como membro permanente da comissão de redação, desde o início ao fim da enciclopédia, né, e escrevi cerca de 1.700, 1.800 verbetes. Nossa, tudo isso, Lucy. Tudo isso. Que legal essa história. Eu não sabia que você tinha essa vontade, esse dom da escrita. Sempre gostei. Escrevi também para revistas especializadas em direito e para o Elo, o nosso veículo de informação. Nossa, perfeito. Isso também desde os primórdios, né, ainda na gestão do Jesus, que você deve ter chegou a conhecer. Jesus. Então, do Jesus, da Lucy também, cheguei a participar da diretoria jurídica nessa época, e hoje em dia ainda permaneço, né, assim, contribuindo para revistas especializadas e jornais, e entrevistas, blogs, ainda continuo gosto de escrever. E depois da aposentadoria, daí eu me associei às minhas filhas que já tinham escritório de advocacia, e hoje sou sócia delas, né, do Toledo Nis Advocacia. Então essa foi a minha trajetória. E é uma família ligada à área do direito, né, Lucy? Todos, eu acho que as minhas filhas praticamente foram massacradas, né, porque eu e o pai, né, a gente vivia o direito, né, as 24 horas do dia. Nós dois sempre fomos, assim, apaixonados pelo direito. E eu acho que elas receberam uma certa influência, né? A minha filha mais velha, Luciana, ela até pensou em fazer outra faculdade, mas a gente conseguiu convencer. Direcionar ali, vamos pro direito. Exatamente. Ai, que legal. E quando você entra na carreira, você sempre trabalhou no estado de São Paulo, Lucy? Sempre. Eu sou do concurso de 1975. Ah, tá. Estamos fazendo o nosso jubileu. Verdade, agora. 50 anos. 50 anos. Como eu já adiantei, quando eu prestei o concurso, o nosso cargo era inspetor do trabalho. Nós éramos inspetores do trabalho. E depois evoluiu, né, para fiscal do trabalho e depois para Auditoria Fiscal do Trabalho. É interessante essa observação da Lucy, porque o pessoal pensa que a inspeção do trabalho é um órgão recente, não, né? Não. A inspeção tem mais de 100 anos no nosso país, né? É uma inspeção que começou ali na fiscalização básica, e essas nomenclaturas foram mudando ao longo do tempo, né, Lucy? Isso, exatamente. É o inspetor do trabalho, começando ali, depois foi o fiscal do trabalho. Isso. E com a unificação das carreiras de trabalho e receita, virou o auditor fiscal do trabalho. Exatamente. E você acompanhou todas essas mudanças? Acompanhei. E eu entrei ainda, quando era inspetor do trabalho, as atribuições eram praticamente as mesmas, né? Só foi acrescentado depois o fundo de garantia. Né? Porque o fundo de garantia, ele é uma criação mais recente, né? A legislação do trabalho, a CLT, é de 1943, se não me engano, não é? E o fundo de garantia é recente, acho que é de 69, 1969. Então, quando nós prestamos o concurso, os empregados já recebiam o fundo de garantia, já estava incorporado, né? Mas a fiscalização dele começou alguns anos depois. E eu acho que foi, inclusive, a fiscalização do fundo de garantia que permitiu, né, essa passagem, essa mudança de nomenclatura de inspetor do trabalho para
fiscal do trabalho. O Fundo de Garantia deu esse requisito para a gente, foi importante. Exato, porque até então, eu acho que existia muito, assim, o aspecto social da inspeção do trabalho. Perfeito. Né? Claro, sempre, em primeiro lugar, a verificação do registro de empregados. A base está ali no registro do trabalhador, né? Mas ela tinha, assim, um aspecto bem social, né? Perfeito. E eu acho que essa mudança de nomenclatura acompanhou com essa nova atribuição, né, que chegou, que foi a fiscalização do Fundo de Garantia. E você fala, mas e nesse espaço de tempo, até nós recebemos essa atribuição, a fiscalização do Fundo de Garantia era por conta dos fiscais, dos antigos fiscais da Previdência Social. Eles que faziam. Eles acumulavam a parte previdenciária junto com o Fundo de Garantia. Daí, quando essa atribuição passou para a gente, nós recebemos pilhas de processos, para fiscalizar o Fundo de Garantia. Para fiscalizar o Fundo de Garantia. Gente, olha que interessante, a história viva aqui sendo contada, que a gente não sabia desses detalhes, né, Lucy? Muito importante a gente reconhecer a nossa carreira, o começo, como ela surgiu, porque hoje nós temos, né, hoje o FGTS é digital, né? Exato. Nosso celular aqui a gente já tem lá, o trabalhador já tem acesso, e o começo disso é muito interessante conhecer. Isso. Né? E o direito do trabalho, Lucy, é diverso, são muitos temas. Quais são aqueles temas que você mais gostou de atuar? Aprendizagem, PCD. Você fazia FGTS também? Como é que conta pra gente? Eu vou começar pelo FGTS, né, que nós recebemos essa atribuição. Como você falou, ainda não existia a informatização. Então, os levantamentos eram feitos com a calculadora. Manualmente. Olha só. E depois eu cheguei a pegar a parte quando foi introduzida, né, a era digital. Né, do levantamento. Os recolhimentos já digitais. Isso. Eu cheguei a pegar um pouquinho, mas logo depois eu me aposentei. Em 2019. Então, cheguei a pegar bastante, mas eu acho que hoje em dia está... É tudo digital. Tudo né? digital, verdade. Até as... como é que chamava? As notificações, né? Sim. Então, digital. Na época, a gente ainda alimentava o computador na época que eu fazia, ainda alimentava o computador. Né? Para poder ter informação se estava com débito, se não estava com débito. Exato. Não, acho que o cruzamento de dados ainda não era como é hoje. Perfeito. Então, isso foi o Fundo de Garantia. E a parte do direito do trabalho, sempre gostei muito. Sempre fui apaixonada. Sempre fui apaixonada pelo direito do trabalho e assim, gosto muito de falar sobre o direito do trabalho, a proteção relativa às mulheres. Né? É um tema importante. Isso. Então, sempre acompanhei as mudanças, né, as alterações, né, do trabalho da mulher. Né? E esse mercado do trabalho para a mulher, como é que você enxerga ele ao longo do tempo? Lucia, avançou, regrediu? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, o trabalho da mulher, ele sempre foi previsto, né, na CLT, tinha um capítulo destinado, né, à proteção e amparo, né, ao trabalho da mulher, como do menor, são capítulos, né, diferentes, né. E a mulher, até 1962, a mulher, para trabalhar, ser casada, ela precisava da autorização marital. Tinha necessidade da autorização marital? Sim. Ela só poderia trabalhar se o marido autorizasse o trabalho. Isso só mudou em 1962 com o Estatuto da Mulher Casada. Né? Quer dizer, a mulher, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher deixou de ser relativamente incapaz para ser capaz, né? Com o exercício da plenitude dos seus direitos, né? E quando eu entrei no Ministério do Trabalho, ainda o trabalho da mulher ainda tinha assim certas particularidades, né? Que resquícios ainda daquela época em que a mulher era totalmente dependente do marido. E, por exemplo, o acordo de compensação de horas, né? Hoje em dia, o acordo de compensação de horas, com exceção do menor, não precisa da intervenção do sindicato. Perfeito. Né? E antes da Constituição de 88, os homens já tinham autonomia para assinar um acordo
de compensação de horas. As mulheres não tinham, elas não tinham capacidade plena, dependiam da negociação sindical, obrigatoriamente. Então, acordo de compensação de horas e realização de horas extras também, era necessário a negociação sindical. Nossa. Isso permanece agora só para os menores, né? Os menores ainda há essa necessidade. Mas para as mulheres, com a Constituição de 88, ela ganhou essa competência, né? De ela poder assinar, né, um acordo de compensação de horas. Olha só. E então a evolução do trabalho da mulher, você pode assim dividir por fases, né? Então até 1970, mais ou menos, ela era ainda relativamente dependente, né? Não tinha autonomia para todos os atos, né? E de 1970 a 1990, daí é que, com as reivindicações das mulheres, né, o movimento... A luta pelo feminino. Isso, da emancipação feminina. Então, elas começaram também como é que se diz? Lutar, né, por uma maior proteção do seu trabalho, né, principalmente no período que ela é mais vulnerável, né, que é o período da maternidade, né, da gestação, da lactação. E depois de 1990 até 2000, a gente começa a ver surgir alguma legislação, né, que dá mais eficácia a essa proteção. Entendi. E depois de 2000 para cá, a gente está vendo o grande esforço, tanto da legislação quanto da sociedade em si, né, de promover, né, a participação da mulher, né, dando proteção justamente na fase que ela mais precisa de proteção, que é quando ela engravida, né, quando ela se torna mãe e quando ela começa a amamentar a criança. Né, e isso, essa particularidade biológica, essa diferença biológica, né, entre a mulher e o homem, é que torna, muitas vezes, faz surgir o fator discriminatório. Discriminatório na carreira, na verdade. Então, daí como é que se diz, a necessidade, né, de leis, né, da intervenção do Estado, da fiscalização do trabalho. Isso é um tema que a gente vive muito isso, né? E o governo federal está muito forte em relação à questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. E esse é um tema que a gente, na fiscalização, sempre fortalece muito, né? Que direitos iguais para as mesmas atividades, mesmas funções, independente de gênero. Isso. Como é que você observa, Lucy? Isso tem avançado? Ainda tem muita reticente? Como é que você observa esse cenário hoje no nosso país? Então, eu acho que o avanço... Né, acompanhou a legislação? Exatamente. Né, eu acho que tem o anseio, né, da sociedade, né, a luta das mulheres por essa igualdade plena. Em seguida vem a legislação. E em terceiro, o cumprimento da legislação. Né? Nós temos a nossa legislação é muito boa, mas falta efetividade, né? Falta a constatação do cumprimento da legislação. E esse é o nosso papel, de verificar esse cumprimento, né, Lucy? Exato. E essa abordagem junto ao mundo do trabalho, no ambiente das relações ali de trabalho, sempre foi conflituoso, desde o começo da sua carreira? Como é que você pode contar pra gente nesse cenário? Do cumprimento da legislação como um todo? Como um todo. Eu também, assim, eu acho que eu fui um pouco privilegiada, né? Porque eu acho que o pior da inspeção do trabalho quando, né, eu fui a campo, acho que já tinha consolidado, né? Sempre fui muito bem recebida pelas empresas, nunca tive problema, né, em proceder à fiscalização do trabalho, e sempre também exerci um papel assim de orientação no que é possível, né? Sempre gostei muito de orientar e de verificar o cumprimento,
né? Então, Aham. sempre concedi prazo para sanar todas as irregularidades que fossem possíveis Perfeito. de serem saneadas, Aham. né? Então, quanto a isso, eu não tive problema. Mas eu acho que a discriminação com relação ao trabalho da mulher ainda persiste, Uhum. né? Porque existe essa garantia dos direitos da mulher. Então, a mulher, ela já tem uma proteção a partir do momento que de uma possível gravidez, Aham. né? Porque ela passa a ter a estabilidade, né? Verdade. Que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, né? E além dessa estabilidade, ela ainda tem direito ao benefício do salário maternidade, de ficar afastada, né? Hoje, por 120 dias, Aham. né? Com a garantia do emprego e a percepção dos salários. Aham. Então, tudo isso acho que cria, assim, uma certa relutância, né, do empregador Aham. em ter que assumir todos esses possíveis encargos, Perfeito. né? Mas isso é mais psicológico também, porque a Previdência Social, ela cobre todo o período que a mulher fica afastada. Justamente, está coberto pelo INSS, né? Exatamente. Então, existe um sistema de reembolso, né? O empregador, ele paga o salário, mas ele é reembolsado pela Previdência Social, né? Do período que a mulher fica afastada. Então, não há, assim, uma desvantagem, principalmente de valoração, de valores econômicos, né? Em ele manter uma empregada mulher, porque isso é custeado pela Previdência Social. Perfeito, né? Perfeito. E é interessante, né, Lucy, porque a legislação ela trouxe esses avanços, né? E a gente observa que no mercado de trabalho a mulher tem o seu papel essencial, né? E agora cada vez mais em cargos de liderança, né? Você observa que cada vez mais as mulheres estão assumindo a liderança das organizações, e ao mesmo tempo a gente está num cenário também que é muito voltado à saúde mental, né? O impacto do trabalho na vida do trabalhador e na trabalhadora, isso é muito forte, né? Você observa no seu dia a dia essa presença, Lucy? De preocupação das mulheres? Com saúde mental, com a questão da violência física, assédio sexual, assédio moral, isso ainda é muito presente? Eu acho que ainda é presente, e por isso que nós precisamos de mecanismos, né, para nossa auditoria conseguir prevenir, né? É melhor a prevenção do que o fato consumado, né? E então, para que isso não ocorra, para que não haja assim uma violência psicológica, né, a mulher precisa dispor de canais, né, essa nova lei da igualdade salarial, ela vem propiciando, ela realmente trouxe um grande impacto na prevenção da discriminação. Né? Em primeiro lugar, porque ela torna obrigatório que as empresas com mais de 100 funcionários que publiquem um relatório semestral com os salários. Com o salário dos trabalhadores. Daí vai ser possível constatar se há divergência entre o homem e a mulher, se há discriminação ou não. Isso é publicado num portal, o portal Emprega Brasil, dentro do EGOV, né, do Ministério do Trabalho. Então, é público. É público, tem que ter transparência na informação. Isso, exatamente. Então, essa transparência faz também, é uma forma de você também forçar as empresas a não proceder, não discriminarem. Né? Perfeito. E constatada essa divergência, né, essa discriminação salarial, daí o que acontece? A empresa tem um prazo para ela regularizar, para ela apresentar metas e os objetivos, né, de chegar no objetivo final. Caso ela não cumpra, né, daí entra
a função, A função do auditor fiscal do trabalho, né? Perfeito. De usar de todos os meios e de punir a empresa, né? Por discriminação. Né, que chega a ser crime, né, punido com detenção. Com detenção, perfeito. E esse tema do trabalho da mulher, né, da questão da gestante, nós falamos muito aqui até no podcast, chamamos a nossa colega Luciana Baruch para falar sobre assédio moral, assédio sexual, e você toca num ponto interessante da questão até do assédio maternal. Explica pra gente o que seria, qual que é a abordagem, o que seria, Luci? Então, dentro do assédio moral, né, existe o assédio sexual e o assédio maternal. Tá. O assédio maternal é justamente vinculado àquilo que eu já havia falado anteriormente. O medo do empregador de arcar, né, com o custo, né, de todo o período que a empregada tem de estabilidade. Perfeito. Né, a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, muitos empresários achando que vão ter um custo adicional, eles começam a proceder com violência psicológica, né? Para a empregada gestante, ou mudando o horário, ou alterando a função, ou penalizando com uma função inferior, ou também concedendo encargos superiores ao que a empregada estava exercendo, tudo isso com o objetivo de a empregada, ela pedir demissão. Por quê? Porque se o empregador, ele não pode demitir a empregada, não é um justo motivo ele demitir a empregada em razão da gravidez. Perfeito. Né? Mas, se ele demitir sem justa causa, diante dessa estabilidade concedida, né, a nível constitucional, é artigo 10º da lei do ato das disposições constitucionais transitórias, que estabeleceu, né, desde a confirmação até 5 meses depois. Então, se ele despede sem justa causa, ele está proibido, ele não é motivo, né, mas se ele despede mesmo sem justa causa, diante dessa estabilidade, ele é obrigado a indenizar para a empregada tudo que resta da gravidez. Então, se ela está no primeiro mês da gravidez, faltam 8 meses, né, para ela ter a criança. Então, ele teria que indenizar o que falta da gestação e mais os 5 meses após o parto. Né, com as incidências, né, de férias, de 13º em cima de todo esse período. Então, ele, para não arcar com isso, ele pode exercer uma certa pressão psicológica na empregada, né, tornando para ela insuportável a relação de emprego. E faz essa pressão, esse assédio maternal em tudo disso. Exatamente. Pessoal, vejam que tema interessante, importante a gente relatar isso para a sociedade, né? Então, nós falamos do assédio moral, assédio sexual e também a questão do assédio maternal, né, Luci? Isso é uma coisa que tem que ser ter dado publicidade à sociedade, né? Exatamente. Muito importante esse tema. E esse esclarecimento da doutora Luci, ela traz à trabalhadora a sua consciência do que efetivamente é esse assédio maternal. Isso é muito importante, Luci. Exatamente. E é importante, né, a empregada ter ciência dos seus direitos. Olha aí. Né? E por isso que essa lei da igualdade salarial, ela também traça cenários, né, para que as empresas se organizem e prestem informação para os empregados, né? Tanto evitando atos, né, assediadores, né, quanto de formas de informar os empregados dos seus direitos, né, os demais funcionários para não cometerem assédio, né, as lideranças da empresa terem consciência do que seria um assédio maternal, um assédio moral, um assédio sexual, né, todos eles, né, a empresa deve, né, conceder meios, né, de esclarecer, de fazer com que os seus funcionários, principalmente a liderança, tenham consciência, né, da prática desses atos. E além disso, essa lei da igualdade salarial, ela também cria canais de
de denúncia. Denunciar aquela situação grave. Aí a empregada é prejudicada. Ela teria que proceder à denúncia com caráter de anonimato, né? E também ter formas de ter uma rápida apuração e um retorno, né, para a funcionária. E esse canal de denúncia dentro da própria empresa, Dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa. Isso, elas têm que se organizar para prestar esse tipo de esclarecimento. Não é a minha área, mas eu leio assim um pouquinho. Que bom. Né? É a paixão pelo direito. Não, inclusive da NR1. Olha, né? É verdade. Que agora também fortalece, né? Justamente. Essa pressão exercida, né? A questão da violência, do assédio sexual, com o canal de denúncia obrigatório para as empresas receberem, tratarem e eliminarem o assédio sexual nas empresas, né? Exatamente. E um outro canal também, né, dessa nova lei, esse tema assédio, inclusive assédio maternal, ser discutido dentro da CIPA. Importantíssimo, é verdade. É um dos fatores que a CIPA tem que divulgar para os colegas trabalhadores. Exatamente. Então, isso tem que ser objeto. Né? Os cipeiros aí tem que ficar atento. Ficar atento nesse tema também. Para levar esse tema também para discussão e esclarecimento. Dentro da CIPA ter essa abordagem também do assédio maternal. Exato. Olha, gente, olha que interessante. Então, o pessoal da CIPA, o pessoal que nos acompanha do Segurança, Saúde e Trabalho, NR1, é um tema, tá tudo correlacionado, né, Lucia? A gente tem que ter essa noção que na legislação não tem nada esparso, tudo tá ali numa correlação, buscando esse ambiente seguro e saudável, né? Exatamente. E o que é importante também para empregada, mãe, né, ela está cumprindo uma missão, né? E ela tem que ser protegida no cumprimento da sua missão como mulher. E a empresa, além de disponibilizar também esses canais, né, de denúncia, ela ter um código de conduta, né, também que esclareça todos os funcionários, né, e também disponibilizar para a empregada meios de ela, quando retornar, né, quando ela tiver o seu filho e retornar, de ela ter meios de poder ainda acabar cumprindo a sua missão como lactante. E a legislação nesse ponto antiga já previa a creche no local de trabalho, né? Para as empresas com mais de 30 funcionárias, né? E eu tive, na minha época, na cidade de São Paulo, eram 3 ou 4 empresas que mantinham a creche no local. Eram creches assim, modelo. Não era toda empresa que mantinha. E hoje em dia fui fazer a consulta e eu acho que não aumentou muito, não. Ainda tá com São número pequeno, umas 10, 11 empresas que mantêm essa creche no local. Olha só. Você me fala, é obrigado a ser no local de trabalho? Não, não é obrigado. Desde que a empresa tenha mais de 30 empregadas mulheres, ela concede a creche no local de trabalho, que seria o ideal, né? Para a mãe trazer o seu bebezinho, né, junto dela. Ou ela mantém, ou ela faz um convênio com uma creche distrital, né? Que a empregada possa levar a criança. E ainda na minha época também foi instituído o sistema de reembolso creche, né? Normalmente previsto nas convenções coletivas, né? Então, em vez da mãe levar a criança ao trabalho, ou em vez de levar a criança para uma creche, nesse caso, conveniada com a empresa, ela mesma escolhe a creche e a empresa fica obrigada a ressarcir as despesas, né, até o valor designado. Esse valor normalmente é designado pela própria convenção coletiva. Que legal. Então, são formas, né, que a empresa, né, tem de tornar o retorno da empregada ao trabalho, assim, uma certa tranquilidade. Lucia, obrigado.
É interessante observar, estou aqui de frente à Lucy, então o brilho nos olhos de Lucy falando sobre o tema é incrível. Então, ó, vejam o nosso papel na auditoria fiscal do trabalho, né? Os temas que nós abordamos, né? Os temas que os auditores fiscais vão a campo, o trabalho da mulher, da gestante, da lactante, todas as nossas funções aí que são das mais amplas. E hoje estamos tendo aqui uma aula sobre esse tema, Lucy. Obrigado aí pela exposição. E agora, que assim, eu queria só fazer uma outra abordagem aqui com você, que é justamente essa transição, né? A gente observa a sua paixão pela carreira de auditoria fiscal do trabalho, tantos anos dedicado ao direito do trabalho, a estudar o tema. Como foi a decisão da aposentadoria? Foi fácil, não foi fácil? Você já tinha pensado? Como é que é essa migração? Então, eu poderia ter ficado mais alguns anos, né? Mas a questão é política, né? Não é um tema que se deve abordar, mas a questão é política. Perfeito. Em 2019, anunciaram o fim das subdelegacias do trabalho. Né? Perfeito. E eu trabalhava na subdelegacia Regional do Trabalho Sul, na Zona Sul, que era próxima, assim, relativamente próxima à minha residência. Uhum. E elas foram, assim, de repente elas foram extintas. E unificadas no centro, né? Isto, no centro, e depois do centro ainda foi, a superintendência foi para... Não, deixou de ser na Martins Fontes, que era o nosso endereço. Era a nossa raiz ali, a raiz estava ali, né? E passou para... Nós fomos uma seção dentro do Ministério da Fazenda, na Receita Federal. Justamente. Então, isso me desmotivou, porque eu estava, assim... Já era minha rotina, né? Estar na Zona Sul, e longe do trânsito, né? Fugia do trânsito. Já estava no bem de trabalho da Gerência Sul, ficava ali, já trabalhava ali com mais tranquilidade. Isso realmente me desestimulou. Olha né? só. E eu falei, eu não tenho vontade de enfrentar o trânsito de São Paulo, de voltar para Martins Fontes e depois para Prestes Maia. E daí que surgiu, assim, a minha vontade de aposentar. E eu tinha ainda algumas licenças eu sou da época da licença prêmio. Para gozei. Tive a licença prêmio. Para amadurecer a ideia, ver se realmente era isso que eu queria. Daí eu me certifiquei que era o melhor que eu iria fazer, era me aposentar. E... Daí me aposentei, logo em seguida veio a pandemia, quer dizer, falei, puxa vida... Foi um momento, né? Um bom momento, né? Porque eu não tive que enfrentar. Era um momento difícil para o fiscal do trabalho, né? Para todo mundo, né? Realmente. Exato. Né? Então, um pouquinho antes, né? Em razão da política que acabou, o Ministério do Trabalho chegou a ser extinto. Isso, foi mesmo. Né? E acabaram as subdelegacias e me desmotivou, tirei as minhas licenças, aposentei e logo depois veio a pandemia. Então, acho que é como a gente fala, é tudo uma teia, né? Ali assim... Combinadinho para as coisas acontecerem de uma maneira para você boa, né? Exatamente. E nessa mudança, a gente sabe que tem o escritório Toledo Nice Advocacia, as suas filhas estão à frente do escritório, você também está ali. Isso. Como é que é lidar aí com esse mundo da advocacia, o trabalho com as filhas, a consultoria com as filhas? Conta pra gente um pouquinho sobre esse tema. Então, aí eu aposentei, minhas filhas imediatamente me... Se resgataram? Falaram, não, você vem aqui agora ajudar a gente. E eu sempre fui muito dinâmica e não tive vontade mesmo de estar afastada, né, de alguma atividade profissional dentro do meu ramo, né, que eu sou apaixonada pelo direito do trabalho e pelo direito como um todo. E então eu comecei a ajudar as minhas filhas, né, no escritório delas, e fui chamada depois, logo em seguida, também pelo nosso presidente, o desafio Mário. do sindicato. Isso, e foi uma forma, assim, de eu voltar a ter contato, né, com os meus colegas maravilhosos como você, tanto a turma da velha guarda, quanto a vocês jovens, né, que eu acompanho o trabalho de vocês. Realmente eu me sinto assim, honrada em ver tanta qualidade e tanta vontade, tanta capacidade de vocês, né, que vem chegando
né, o pessoal dos novos concursos que estão valorizando cada vez mais a nossa auditoria. Olha, Lucy, a gente está chegando no final do nosso podcast, mas é uma honra tê-la aqui. E saiba que tudo que vocês construíram nesses anos de luta na Auditoria Fiscal do Trabalho, o nosso papel é manter e evoluir. Então a gente é o que é hoje porque realmente vocês lutaram pela Auditoria Fiscal do Trabalho, pela fiscalização, ganharam aí esse aspecto tão grande do nosso papel na sociedade. Então eu estou aqui somando, mantendo na luta esse papel para a gente poder sempre ter essa ativeza aí no mundo do trabalho. Então para a gente é uma honra tê-la aqui. Assim, se eu ficar aqui, a gente fica mais 1 hora, 2 horas conversando aqui. E a gente sempre faz um encerramento assim, de uma história, caso você lembre de alguma coisa que te marcou na carreira, alguma fiscalização, algum momento com algum empregador, com um trabalhador. Fica à vontade para abrir o microfone e abrir o coração aqui para a gente. Não tenho assim nada especial, né? Como eu te falei, eu sempre fui muito bem recebida pelas empresas, nunca tive problema de espécie alguma. E eu acho que tudo isso vai primeiro, você gostar do que faz, né? Eu acho que você gostar do que faz, manter a postura que o cargo determina, né? Você está ali como um representante, né? Dos nossos órgãos públicos, né? A gente está representando, né? Um dos papéis do Estado. Então, eu acho que você gostar do que faz, né? Estudar sempre, né? Porque a legislação ela é muito dinâmica, principalmente no mundo do trabalho, né? Ela muda do dia para a noite, nós temos novas portarias, legislação nova. Então, é estudar, gostar do que faz, manter uma postura, né? E você acordar feliz, acordar, né? Feliz, ir para o trabalho feliz. Justamente, e saúde no trabalho. Casa, né? Com aquela sensação sempre de dever cumprido. Legal. E vou guardar essa mensagem aqui. Vocês, novos auditores fiscais do trabalho, né? Estamos recebendo 900 novos auditores fiscais do trabalho no nosso país, 270 aqui no estado de São Paulo. Assistam a essa mensagem de Lucy, levem isso para a carreira da auditoria fiscal do trabalho. Você que está entrando agora na carreira, vocês que vão acabar de tomar posse, entrar em exercício, né? Estamos com essa mudança, né, Lucy? Sim. A mensagem que Lucy deixa aqui pra gente é uma mensagem de vida. Obrigado, viu, Lucy? Eu é que agradeço você demais, Rodrigo. Eu sou sua fã. Ai, obrigado, né? obrigado. Acompanho o seu trabalho, excelente. Obrigado. Então, agradeço você, agradeço ao Simparte, né? A possibilidade de eu vir aqui contar um pouquinho de mim, de trocar essas ideias com você. Foi um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado, Lucy. Nós que agradecemos. E, pessoal, encerramos aqui mais um podcast do Simparte. É uma honra tê-la aqui, Lucy. E até a próxima, pessoal.